Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e hoje nós abordamos os assuntos do capítulo 14 e 15. Bom, e nesse primeiro momento a gente se dedica a falar sobre o Brasil que está em festa, né? Na verdade, nesse primeiro capítulo, no capítulo 14, a gente se dedica a observar algumas manifestações e algumas festas que envolvem o nosso país e que são resultados aí de tradições e de misturas culturais que aconteceram entre os povos indígenas, portugueses e africanos. A verdade é, minha gente, que quando a gente olha para o nosso país de maneira geral, nós sabemos que ele é um país diverso culturalmente e em cada região delas tem ali alguma manifestação que revela as tradições e os costumes daquele povo através de uma manifestação cultural. A partir dessa ideia de que existe um Brasil imenso e diverso, nós vamos poder verificar que até as influências dela têm a ver com este processo que envolveu a participação desses grupos. Primeiro vamos destacar alguns festejos brasileiros que tiveram a influência ou de povos africanos ou de povos indígenas ou ambos misturados juntamente aos portugueses. Por exemplo, o boi-bumbá é uma tradição que acontece ali no Maranhão, mas que se espalhou para outras regiões do Nordeste, para outros espaços do nosso Nordeste e que revela ali a cultura e a mistura dos povos que viveram ali nessa região. Sabemos que muitos africanos escravizados foram para essa região e, consequentemente, ao longo da história da escravidão, realizaram algumas tradições culturais que acabaram se misturando aos costumes indígenas e portugueses, e o boi-bumbá, ou bumba meu boi, está aí como uma experiência disso. Outro exemplo que nós temos é o maracatu, também de tradição nordestina, muito realizado aqui, principalmente ali em momentos próximos do carnaval, onde essas pessoas vão para as ruas para festejar e celebrar, relembrar aí os acontecimentos de seus antepassados, uma riqueza cultural muito grande através das vestimentas, através das músicas, das danças, que revelam aspectos culturais do seu passado. Outra tradição cultural, outro festejo cultural também brasileiro é o Marabaixo, ali na região do Amapá, onde os seus descendentes, os descendentes desses povos esses que foram escravizados em outras épocas, que tiveram seus descendentes, realizam ali festas, cultos, danças, criam instrumentos musicais de uma maneira bem rústica e vão para as ruas exatamente celebrar esses acontecimentos, né? Observe que o país pega essas influências desses povos e transforma em festas, em culturas e tradições que vão permanecendo ao longo dos anos. Agora, uma manifestação mais indígena é justamente o Festival de Parintins, lá em Parintins, no Amazonas, onde nós podemos verificar ali uma disputa entre bois, entre o boi garantido e o boi caprichoso, onde esses bois dançam, festejam, os povos indígenas ali presentes na região da ilha e toda a influência indígena, com alguns carros alegóricos, com as toadas, com tudo que envolve esse universo indígena, só que transformado em um grande espetáculo. É um grande espetáculo que acontece dentro de uma ilha e que ainda é pouco conhecida dentro do nosso país. E outra manifestação indígena, outra tradição indígena que também se torna um festejo, é justamente os rituais do Quarupi, que é uma celebração, podemos dizer assim, um ritual dos povos indígenas, de algumas comunidades indígenas, onde nesse Quarupi, nesta celebração, eles fazem uma pintura corporal diferente de festa para receber as pessoas. Eles pintam alguns troncos de árvores para justamente simbolizarem os seus antepassados que já morreram. Ou seja, um ritual que celebra a morte dos seus ancestrais e de pessoas que viviam na comunidade que morreram. Então, esses rituais do Quarupi têm a missão de celebrar ali o encontro entre as pessoas que já se foram e as pessoas que ainda estão na terra, neste caso indígenas, para celebrarem a vida e as suas manifestações culturais e espirituais. E aqui ainda temos outras manifestações que também fazem parte do nosso país, como por exemplo a festa da uva, muito cultivada na região sul do nosso país. Tem outras regiões também, mas é muito mais forte na região sul, onde há ali todo o festejo em volta da colheita da uva, que lá no passado os imigrantes acabaram fazendo e essa tradição continuou ao longo da história. Temos também a Folia de Reis, em que as pessoas saem mascaradas, vestidas e realizam passeatas, digamos assim, nas ruas e estão em busca de doações para serem entregues às pessoas que estão com maior necessidade. É uma folia para celebrar aí os 3 reis magos
que ajudaram também ali no nascimento de Jesus Cristo e que eles mantêm essa tradição. Também ainda o Festival do Outono, celebrado aí pelas tradições japonesas, asiáticas, que acabam também incorporando essa cultura que vem de outro país e que está também relacionada à agricultura, mas que agora se tornou uma grande festa, um grande festejo presente ali no estado de São Paulo. E eu espero que você tenha percebido que toda vez que a gente fala de cultura, de festejos, de celebrações, nós estamos falando daqueles patrimônios que fazem parte de um país, né? Patrimônio é o tema do capítulo 15, a gente aprofunda ele agora, mas eu quero que você já comece a pensar o que é essa ideia de patrimônio e por que todas essas manifestações culturais acabam fazendo parte dos patrimônios de um país. Antes de entrar absolutamente no conceito de patrimônio associado ao nosso contexto aqui histórico, geográfico, social e artístico, vamos pensar na ideia de patrimônio como aquilo que a gente tem. Você deve ter alguns objetos que pertencem a você. Você deve ter algumas coisas que só pertencem a você. É o seu patrimônio, são os seus bens, é aquilo que você guarda ou deveria guardar com carinho, seus objetos pessoais, seus brinquedos, seus aparelhos tecnológicos, enfim, tudo aquilo que lhe foi dado como um bem e você tem que armazenar, você tem que conservar, você tem que guardar. Aí digamos que você está reunindo o seu patrimônio. Ou até mesmo a poupança com dinheiro, onde você vai ali guardando alguma graninha que você vai ganhando e ali se torna também o seu patrimônio. A partir dessa ideia de bem como algo particular que pertence a você ou à família, nós podemos expandir para a ideia de patrimônio cultural, patrimônio aí sim relacionado à história, à geografia, aos ambientes e ao nosso tema aqui da nossa aula. Isso porque patrimônio, agora sim dentro do nosso contexto, quer dizer os bens materiais e imateriais que têm alguma importância histórica e social para aquele grupo, para aquela sociedade. Ou seja, podem ser construções, podem ser manifestações, podem ser festas, podem ser celebrações, como a gente viu aqui, que fazem parte, que fizeram parte da construção da história, da cultura e da identidade daquele grupo, daquele país. E o nosso país apresenta muitos patrimônios. Patrimônios que se dividem em material e imaterial. O material, nesse caso, é aquele que eu posso tocar, é aquele que eu posso pegar, né? É material, é concreto, como por exemplo as construções, alguns prédios públicos, algumas cidades históricas que têm vários monumentos também históricos e várias construções, como igrejas, praças e tudo mais. Temos também o patrimônio imaterial, é aquele que eu não posso tocar, mas simboliza os saberes, os modos de fazer de alguma coisa, de alguma tradição, de alguma festa, ou de alguma comida, por exemplo, que também acaba sendo aí registrada dessa forma. Por exemplo, o teatro de bonecos é um patrimônio do nosso país, é um patrimônio cultural, assim também como o frevo, que é uma dança considerada também um patrimônio do nosso país. E claro, outra que eu não poderia deixar de falar aqui, o samba. Todos esses patrimônios, claro, minha gente, são organizados historicamente, são percebidos historicamente e, como eu disse, precisam atestar uma relevância, uma importância histórica para aquela cidade ou para aquele país. O responsável por organizar isso é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, é ele quem vai reunir, quem vai catalogar, quem vai tombar, que neste caso é a última fase, né? Que vai dizer assim, olha, esse é um patrimônio do nosso país, é uma riqueza cultural do nosso país que deve ser considerado um patrimônio. Tudo isso a partir da análise feita pelo IPHAN. Então observe que dentro do nosso país, além das festas que a gente acabou de conhecer, nós temos também vários patrimônios que acabam traduzindo a história e a cultura de nosso povo. E para você ter uma ideia mais clara, o nosso livro traz aqui alguns exemplos de patrimônios que você pode observar a partir de agora. Temos aí o carimbó, que é um patrimônio cultural brasileiro típico do estado do Pará, que envolve dança, canto, ritmos. Além disso, as pessoas no passado reuniam-se para dançar carimbó após as pescarias e o plantio. Outro patrimônio do nosso país é o Parque Nacional do Pantanal, que se localiza nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é um patrimônio brasileiro devido à sua rica vegetação e ao grande número de espécies de animais que abriga. Outro exemplo de patrimônio é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. É um patrimônio brasileiro por causa de sua arquitetura, pois além de guardar um conjunto de bens que também é considerado patrimônio, o edifício do museu se destaca por sua grandiosidade, que é sustentada por 4 pilares. Abaixo dela há um espaço vazio utilizado como área de convivência. Outro exemplo é o Forte de Santo Antônio da Barra,
O Forte de Santo Antônio da Barra, também conhecido como Farol da Barra, se localiza na Bahia e é um patrimônio que tem grande valor para a história do Brasil. Construído pelos portugueses, esse forte era usado no passado para evitar ataques de outros países ao território administrado por Portugal. E para encerrar, a canoa de pranchão tradição, que é uma canoa de pranchão de tradição, é um patrimônio móvel que foi construído há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul. Ela tem mais de 9 metros e é o único modelo de embarcação tradicional produzido na região em que se encontrava. No passado, sua fabricação envolvia diversas técnicas que não são mais utilizadas. Por isso, preservá-las é muito importante. Eu espero que você tenha observado aí que esse conjunto de patrimônios está espalhado por todo o nosso país e é claro que alguns deles são mais conhecidos e outros menos conhecidos. Mas o mais importante é que todos nós, brasileiros, possamos, primeiro de tudo, conhecê-los. Afinal, eles representam aspectos importantes de nossa história, modos de fazer, tradições, culturas de outros momentos de histórias que não vivemos, mas que traduzem o passado através dessa memória que esse patrimônio vai nos trazer. Então, por exemplo, quando visitamos um museu, e o Farol da Barra é um museu também, a gente consegue perceber traços de uma história que a gente não viveu, mas que está ali presente através de vários objetos, artefatos e várias outras construções que acabam ajudando na recontagem de nossa história. Então, observar os patrimônios, os nossos bens, é também conhecer a nossa história, assim como reconhecer a importância dos festejos que tanto diversificam o nosso povo e nos mostra para o mundo como um país alegre, festivo e cheio de manifestações artísticas e culturais. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente continua conversando sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!